Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Café com PNL. Eu sou a Carol, hoje eu tô aqui com o Natan. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio. Vamos fazer acontecer esse episódio. Isso aí. E com a Viviane. Olá, pessoal, é um prazer estar aqui no Café com PNL, num tema tão importante que é falar sobre organização. Com certeza. Hoje a gente vai ensinar para você um dos melhores métodos para prevenção de ansiedade que você vai conhecer na sua vida, que também é um dos melhores métodos para você conquistar seus objetivos, criar novos hábitos, enfim, para muitas coisas, que é como você consegue criar um sistema que gerencie praticamente a sua vida por você, né? Te dando muito mais a sensação de controle sobre a própria vida, o que diminui bastante aquela ansiedade, aquele nervosismo que a gente tem por sempre parecer que a gente está esquecendo de alguma coisa, sabe? Que está passando alguma coisa e a gente não lembra muito bem o que é. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. O método se chama GTD, Getting Things Done. Ele foi escrito por David Allen no livro Arte de Fazer Acontecer. Se você gosta desse tema, se você precisa se organizar melhor, lembra já de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com aquela pessoa que você sabe que está precisando dar uma organizada na vida também, que sempre tem alguém. A gente sempre conhece alguém que pode se beneficiar com esse tema. Se você está nos ouvindo pelas plataformas de áudio, lembra de dar 5 estrelas. Também seguir a gente por lá também, para a gente saber que você gosta do tema. Vamos lá? Vamos começar, então. Uma das coisas que o David Allen... A primeira das coisas que ele fala é... A maior parte das pessoas, na verdade, nem sequer faz uma lista de tarefas para definir tudo o que tem para fazer, o que acaba gerando essa ansiedade absurda. Mas as poucas pessoas que se preocupam em organização... Ainda assim, elas se sentem sobrecarregadas e ansiosas, mesmo fazendo uma lista de tarefas, porque não existe um método. Elas simplesmente saem escrevendo do jeito que aparece na cabeça delas aquela lista, sem ter um sistema. E aí a pessoa acaba, ainda que com uma lista de tarefas, ainda assim se sentindo sobrecarregada por conta disso, né? Por não saber exatamente nem por onde começar de tanta coisa que tem para fazer. Então, basicamente, o que ele ensina a gente a fazer é como criar um sistema que gerencie a sua vida de forma que quando você por exemplo, senta na cadeira do trabalho, você sabe exatamente o que você tem que fazer, onde estão os arquivos que você vai precisar, tudo mastigadinho, porque você já preparou isso antes, né? Seu eu do passado já cuidou disso para você. E por que você deveria adotar um sistema de organização na sua vida? Acho que esse é o primeiro ponto que ele bate bastante na tecla, que ele fala que sem o sistema de organização você não consegue entrar em flow, que é um negócio que a gente fala super no coaching, né? Quer explicar um pouco o que é flow? Flow é quando você está num estado de presença total, onde some o tempo, né? Onde você está presente naquela ação. Então, você tem ausência de tempo e de qualquer outra distração, inclusive pensamentos. Então, o flow, ele te coloca você ligado àquela ação, sem espaço de tempo e sem nenhuma distração. Isso eu acho que resume muito flow. Dá para a gente pensar, assim, tem várias coisas que deixam a gente em flow, né? Tem muita gente que se sente em flow lendo um livro, tem muita gente que se sente em flow fazendo uma viagem, né? Ou fazendo um esporte que goste muito também, tem muita gente que entra em flow. Mas é você presente na ação, né? Esse é estado de presença. Sim. E o David Allen, ele defende que a sua mente deve ser como água, né? O que ele quer dizer com isso? Ele fala que se você joga um pedregulho num lago, a água ela vai reagir exatamente na mesma proporção daquele pedregulho. Então, ela vai ter uma reação, ela vai ali ficar mais mexida, né? Mas ela não vai ter uma super reação a mais e, eventualmente, ela vai se estabilizar outra vez. Ela não vai ficar agitada por muito mais tempo do que o problema, né? O pedregulho que caiu ali. Ele defende que a nossa mente deveria ser da mesma forma. A gente tem que reagir de uma forma proporcional ao tamanho da tarefa, ao tamanho do problema da nossa vida. E muitas vezes a gente acaba super exagerando as nossas reações, ficando super ansioso com o que a gente tem para fazer, simplesmente porque a gente não consegue saber qual é o tamanho real do problema. Porque a gente não tem isso organizado. Qual que é o tamanho real da tarefa que você tem que fazer. E aí você acaba ficando ansioso porque você projeta no futuro que o problema, a tarefa que você tem que fazer é muito maior do que de fato ela é. E se você for organizado, você vai conseguir ter sua mente como água e entrar em estado de flow.
reagir proporcionalmente às coisas que acontecem na sua vida. Eu achei bastante interessante isso no livro, quando ele fala da gente deixar a mente como água, né? Inclusive para pessoas que são pavio curto, né? É uma bela de uma lição, né? De você falar assim, eu estou reagindo de uma forma exagerada a algo que está acontecendo, né? Eu estou sofrendo demais por essas tarefas que eu tenho que fazer de uma forma totalmente desproporcional, né? Então a gente vê que o que falta ali é um pouco de recurso também, né, Carol? E a gente ter essa consciência, né? Eu acho que o primeiro passo é a consciência, né? De você. Quando eu estava lendo o livro, me caiu muita ficha assim, por exemplo, até em forma de você pensar, porque às vezes a gente pensa milhões de coisas ao mesmo tempo e vai picando os pensamentos, né? Se a gente começar até a organizar o pensamento, isso começa a te organizar até a forma como você vai trabalhar. Porque, de repente, você está falando de cachorro, daqui a pouco você fala de comida, daqui a pouco. Vem milhões de pensamentos fragmentados que faz com que você não consiga ter uma finalização de cada coisa, né? Então, o começo, meio e fim de cada tarefa. Eu achei bastante interessante isso do livro também. Eu gostei disso também, porque muitas vezes a gente fala isso bastante no DL, né? Muitas vezes as pessoas se prendem a determinada fase ou determinado momento, ou porque o momento é muito bom, ou porque o momento é muito ruim. Tem pessoas que viram e falam, nossa, olha o que aconteceu na minha vida, olha o que aconteceu. Como se aquilo fosse eterno. E tem uma reação totalmente... ficar ciclando nisso, vivendo o problema o tempo todo. E não é. E como o livro fala, você tem que... beleza, isso aconteceu, tem que ter uma reação, claro. Mas uma reação proporcional ao tamanho, não é ficar ciclando nisso, vivendo isso o tempo todo, como se fosse eterno, né? Desde das coisas mais complicadas na nossa vida até as coisas mais simples, né? Tem gente que fura o pneu de manhã, ela vai contar pra todo mundo a história, absolutamente todo mundo que ela encontrar até o final do dia, ela vai contar a história do pneu dela que furou. Então ela já resolveu o problema, mas ainda assim o problema tá na cabeça dela. E aí já programa pra próxima vez. Tinha que ser comigo. Aí vem a personalização, né? É comigo, tudo comigo. A gente traz o problema pra gente, a gente amplifica, né? Prorroga o problema. Às vezes a pessoa já trocou o pneu e já está aí, chega e continua falando daquilo como se o problema ainda existisse. Então, quanto tempo você sofre num problema, né? E quanto tempo você se organiza para resolver esse problema. Tem muito a ver com o QA, né? Que a gente fala tanto do quociente de adversidade. A gente já ouviu falar muito do QI. Antigamente, quem tinha QI se dava super bem na vida, né? Aquele cara super inteligente. Mas era numa era que não existia informação, né? Então, ele detinha muita informação pelo QI alto, e quanto mais informação ele tinha, mais sucesso ele tinha. Aí começou a era da informação, onde a gente não consegue mais ter todas as informações do mundo, porque as coisas mudam e as coisas crescem e a gente vai tendo muita informação. Aí, então, quem tinha QE, né, que é o quociente emocional, começou a se dar bem, porque eu dependia de você para ter uma parte da informação, e se eu não soubesse me relacionar bem com você, você não me passaria essa informação. Então, o QE começou a ser alta, né? Então, quanto mais você conseguia se relacionar melhor com o outro, quanto mais você conseguisse ter informação do outro, melhor era para você, para complementar teu rol de informação que você precisava. E hoje a gente fala muito do QA, que é o quociente de adversidade. É o quanto você lida com a adversidade. Quando eu vi essa frase, né, da gente pensar em ser como água, eu fiz uma correlação muito forte com o QA. Né? Quem tem QA alto, que é o quociente de adversidade, quem sabe lidar com a adversidade, ele consegue não focar ele não fica no problema. Aconteceu o problema, o mecanismo de pensamento da pessoa é assim, como eu faço para resolver isso? Então, ela vai direto para a solução. Então, ela não cicla no problema, mas sim na solução. Como que eu faço para resolver isso? Então, é a forma de pensar mesmo. Então, a gente vê que quem tem QA abaixo, essa pessoa, como ela cicla no problema, o problema vira sem fim. É algo que não tem fim. Então, sabe aquela pessoa que fala assim, isso nunca vai acabar, isso não tem fim. A pessoa passa por um problema
E a forma dela pensar e exteriorizar isso é assim, isso nunca vai acabar, isso não tem fim. Então, isso é uma forma de perceber que o QA dessa pessoa está baixo. Então, essa pessoa se vitimiza, ela terceiriza o problema. Isso aqui não é um problema meu, isso é problema da Carol. Então, ela começa a terceirizar o problema. Então, essa é a forma de pensar de quem tem QA baixo, né? Ela se vitimiza, ela terceiriza, ela culpa o outro. Não, isso aqui é o Natan que fez, não fui eu. Então, recebe um feedback, a primeira coisa que a pessoa faz é justificar. É porque aconteceu isso. Então, a gente vai vendo. Então, a gente começa a enxergar a pessoa que tem o QA alto, que é QA baixo. E quem tem QA alto já faz o contrário, faz exatamente como a água, né? Ela vê o tamanho do negócio, ela consegue ter uma reação proporcional a isso e logo se estabilizar, né? Como a água faz, ela se estabiliza novamente. E por quê? Porque ela já buscou a solução e ela resolve e para de sofrer, né? E aí você está em casa se perguntando o que raios isso tem a ver com organização, né? O que o David Allen fala? Não faz sentido você ter o mesmo pensamento 2 vezes. Uhum. Tipo, pensamento sobre algum problema, pensamento sobre qualquer coisa. Que você tem que comprar, sei lá, abobrinha no supermercado. Não faz sentido você ter esse pensamento 2 vezes. Todo pensamento que vier para você, ele deve ser processado dentro da sua ferramenta de organização. E você vai receber essa informação sobre o fato de você ter que comprar a abobrinha no supermercado no momento que você estiver no supermercado. E nunca mais você vai precisar pensar sobre isso. E é isso que ele fala. A não ser que você goste muito de ficar ciclando naquele problema. Mas não isso no livro, quando ele fala isso, de pensar 2 vezes, ele fala exatamente sobre isso. É você estar ocupando a sua mente com um espaço que já deveria estar livre. Que é o segundo motivo que ele fala pelo qual você deveria adotar um sistema de organização, que é para ter mais foco. Quando você está mais focado, você consegue aprender mais rápido, você consegue ser mais produtivo no seu trabalho, conseguir fazer as coisas de uma maneira mais fluida. E o que ele fala é que cada coisa que você tem que fazer, que você tá na sua cabeça, sei lá, ligar para dar parabéns para um amigo meu, comprar não sei o que na farmácia, entregar tal trabalho, todas essas janelinhas que você abre na sua cabeça, elas são ocupadas por uma parte do seu inconsciente. Então, tem uma parte do seu inconsciente responsável por te lembrar disso, né? Então, ela toma um espaço ali da sua capacidade cognitiva que poderia estar sendo utilizada para você aprender melhor no momento que você está estudando, para você trabalhar de uma maneira mais produtiva, mas não, você está usando essa capacidade cognitiva para uma parte do seu inconsciente que vai ficar constantemente te lembrando e trazendo esses pensamentos intrusos enquanto você deveria estar focado. Exatamente isso. E ele fala exatamente isso. Se você tem alguma coisa para fazer que seja rápida, né? 2 minutos, faça. Não fica deixando aquilo pendurado. Porque você pega e não faz. Isso aí vai ficar na memória e te lembrando toda vez, eu tenho que fazer isso. E isso já te roubou um tempo, já tirou você do flow, do foco, né? Porque o flow é você focado. Já tirou você do flow porque você está lembrando de pendências que você poderia ter resolvido, né? Então, primeiro colocar no papel, acho que é o primeiro passo para quem nunca fez isso. Eu acredito que colocar no papel. Mas aí, olha na tua lista, vê o que dá para fazer rápido, faz, tira e desocupa esse pedaço que tua mente está toda hora te lembrando, né? Putz, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Isso aí tá tirando você do foco, sem dúvida. Porque você tá fazendo uma tarefa e tá lembrando de outra coisa, você não tá realizando nenhuma coisa nem outra, né? Você não tá conseguindo focar em nenhuma das duas, você não vai fazer nenhuma das duas bem feita. Uma você não tá fazendo porque você tá pensando e a outra você tá fazendo pensando em outra coisa. Então tá tirando o foco. Então, acho que dá pra gente entrar já no passo a passo para criar o seu sistema de organização. E ele começa exatamente com isso. O primeiro passo é coletar, capturar, que ele fala, é tudo que tá na sua cabeça. Ele dá a dica de você escrever cada uma dessas coisas num post-it, como se fosse um objeto. Pegar numa mesa, né, todas as coisas que estão espalhadas pela sua casa, tanto físicas quanto mentais, né? Coisas que eu tenho que fazer, ou tipo, documentos que estão espalhados, objetos que estão espalhados que eu preciso organizar, tudo. Coletar todas as informações que você tem que fazer e colocar na sua frente, né? E escrever exatamente, absolutamente tudo que está se passando na sua cabeça.
Depois disso, a gente entra numa fase de processar, que é esclarecer o que cada item significa. Que é uma das coisas que a galera que faz lista de tarefas sem um método não faz. A pessoa escreve lá. Por exemplo, a pessoa precisa trocar o pneu do carro. Ela vai lá e escreve na lista de tarefas. Trocar o pneu do carro. Só que, será que é realmente isso que ela tem que fazer? Ou existe um passo antes que ela não anotou? E aí, quando ela olha na lista de tarefas para trocar o pneu do carro, ela fala, putz, mas eu não peguei o telefone do mecânico com o meu amigo. E aí, ela fica tão sobrecarregada quanto antes, mesmo tendo a lista de tarefas ali, porque a lista de tarefas, ela não tem tudo, que de fato a pessoa precisa ter feito para chegar em trocar o pneu do carro. Ou seja, não adianta nada você ter a lista de tarefas ali se você vai ficar ansioso com o telefone que você não pediu pro seu amigo e vai acabar perdendo seu tempo. Então, a segunda coisa que você tem que fazer é esclarecer o que cada item significa, né, na sua lista. Então, beleza. Você colocou tudo isso dentro da sua caixa de entrada, né, todos esses pensamentos dentro de uma grande lista. Agora você vai começar a esclarecer. Primeira pergunta que você vai fazer sobre aquele item. Demanda alguma ação? Ou é só por exemplo, alguma coisa que eu preciso ler depois, um documento que eu preciso deixar guardado, ou de fato tem alguma ação minha ali? Essa é a primeira pergunta que você vai fazer sobre qualquer coisa que está na sua lista. Se não demanda ação, grande probabilidade de ser um lixo, né? Principalmente quando você está falando de objetos perdidos pela sua casa. Nesse caso, já joga fora. Pode ser que seja um arquivo para referência futura. Eu não preciso desse documento agora, mas eu vou precisar em algum momento no futuro. Você vai guardar no seu arquivo de referência. E aí, para quem tiver interesse nessa área, eu recomendo fortemente que você leia o livro, porque ele explica como fazer essa referência de uma maneira que você sempre encontra as coisas que estão perdidas pela sua casa. Então, ajuda bastante. Ou entra numa lista de incubação, que é coisas que algum dia talvez faça sentido eu fazer. Então, são projetos que você está pensando em fazer, mas que não faz sentido fazer agora na sua empresa, por exemplo. Talvez faça sentido você fazer no futuro. Ou se não, por exemplo, um show que você quer ir, mas você não sabe como vai estar a sua agenda, porque o show vai acontecer só no próximo semestre. Então, você quer ser lembrado disso, mas não agora, só no futuro. Ele não demanda uma ação agora, ele vai demandar uma ação lá no futuro. Então, você vai colocar num outro lugar, que é o lugar do algum dia, talvez. Então, ou vai pro lixo, ou vai pro algum dia, talvez. E aí, você vai colocar um alarme no seu Google Drive para te lembrar no dia que você quer ser lembrado disso e tirar isso da sua lista de tarefas de agora. Ou isso vai entrar como referência, né? Como estoque de livros e papéis que você tem. Bom, isso é para quando não demanda ação. Quando demanda ação, aí a gente já entra no que a Viviane falou, né? Primeira coisa, dá para você fazer isso em menos de 2 minutos? Não importa se é a coisa maior prioridade da sua vida ou se é uma coisa besta. Você vai fazer primeiro. Independente do resto da lista. Porque assim você vai esvaziar a sua mente dessas coisas pequenininhas que alguém vai te cobrar depois e, poxa, você poderia ter feito em 2 minutos e já resolvido tudo isso, certo? Eu acho isso aí libertador. Depois que eu comecei a prestar atenção nisso e não deixar essas pequenas pendências, porque, é besta, você deixa. É besta, você deixa, só que acontece que dentro da tua cabeça aquilo não é besta. Aquilo fica, né? Aquilo fica te martelando, fica te lembrando que você não fez. Então, vale a pena sim. É coisa rápida, resolve de uma vez. Tem que dar um fechamento em alguma coisa, fecha ali na hora. Por que eu vou deixar para fechar depois e começar a fazer outra coisa? E sabe o que eu tenho percebido, Carol? Que quando a gente é um pouco acelerado ou um pouco prolixo, isso também dá uma bananada na cabeça, porque você começa a ter milhões de pensamentos ou você divaga demais e aí para você trazer para o foco é complicado. Então vale a pena até você começar a trabalhar com isso, né? A mudar esses padrões que você está falando de arrumar, né? Organizar os pensamentos. Se você ainda está difícil, né? Colocar todos os pensamentos no papel, começa a organizar a tua casa, que é mais fácil, né? Trazer essa organização para depois você trazer para as coisas da empresa ou começa pelo mais fácil para você dar um movimento e começar a fazer essa mudança, né? Certo. Então, nesse momento, a gente já tirou da nossa lista de tarefas tudo que não demanda ação nossa, já colocou no calendário o dia que você quer ser lembrado disso no futuro, para você não se preocupar. Você também já fez tudo que demanda ação
e demora Rápida. menos de 2 minutos. Uhum. E agora, o que eu faço com o resto da minha lista, né? Pra deixar ela organizada. O que ele fala qual é a próxima ação que você... Definir qual é a próxima ação específica que você tem que fazer com cada um desses itens. Então, no exemplo que eu dei do trocar o pneu no mecânico, né? A próxima ação não é trocar o pneu, a não ser que você esteja com a ferramenta na sua mão e você tenha o conhecimento para trocar o pneu e você esteja com o carro na sua frente, essa não é a próxima ação. Portanto, não é isso que deveria estar escrito na sua lista. O que deveria estar escrito na sua lista é telefonar pro meu amigo fulano de tal para perguntar o telefone Fazer uma da pesquisa. Essa é a próxima ação. E ele fala que para todo o restante dessa lista que você anotou, você vai transformar essa lista em uma lista de próximas ações. E você vai trabalhar com a lista de próximas ações. E aí, dentro dessa lista de próximas ações, né? Existem coisas que você vai precisar delegar. E aí você faz isso no momento e coloca mais uma vez um alarme, por exemplo, no seu calendário, te lembrando que você precisa cobrar essa pessoa na data que você combinou com ela para determinada coisa estar pronta. Ou você vai adiar porque não faz sentido naquele momento. E aí, mais uma vez, você vai jogar isso pro seu calendário. E aí, como é que você vai definir o que você vai fazer? Por exemplo, sentei na minha cadeira agora, tô com essa lista de próximas ações, como é que eu vou definir por onde eu começo? E aí ele fala que do lado dessa lista de próximas ações, você vai escrever em que contexto eu consigo fazer essa ação, escritório, casa, supermercado, porque não faz sentido eu ficar olhando para minha lista da minha casa se eu tô no meu escritório, certo? Então, a primeira coisa é em que contexto eu consigo realizar cada uma dessas tarefas. Se eu preciso de internet ou não, e aí você já consegue olhar só para a lista que te importa. Depois de contexto, ele fala para você colocar quanto tempo você costuma demorar para executar aquela tarefa do lado. Porque aí você vai conseguir encaixar na sua agenda, você já vai ter facinho. Essa tarefa aqui é de 30 minutos, eu consigo encaixar aqui entre uma reunião e outra. Não, isso aqui vai demandar um tempo maior, um foco maior, eu vou precisar separar 3 horas do meu dia para fazer isso. Então, a segunda coisa que ele fala é, do lado da próxima ação, escrever quanto tempo você vai usar para fazer determinada tarefa. E, por fim, o terceiro item é prioridade. Então, digamos que a gente tenha 2 tarefas com o mesmo contexto, escritório, com o mesmo tempo, 30 minutos, aí a gente vai para prioridade, que você dá. E aí ele dá algumas técnicas para você estabelecer qual vai ser a prioridade, né? A gente tem... Ele não menciona no livro, mas uma que a gente gosta bastante é da matriz de Eisenhower, né? De urgente e importante. Uhum. Quer explicar para o pessoal um pouco do que... A matriz diz que, assim, a gente divide em 4 quadrantes, né? O que não é urgente não é importante, isso aí você tem que esquecer. Muitas vezes, por exemplo, hoje em dia, que a gente usa diversos meios de comunicação, e às vezes você vai entrar para se comunicar com o cliente no Instagram. Se você não tomar cuidado e não ir direto no direct, começar a olhar o timeline, aquilo não é urgente nem importante. Então, isso aí você tem que esquecer. Tem muita coisa que a gente tem que esquecer durante o dia. Tem coisas que é urgente, porém não é importante. Tá? A gente precisa tomar cuidado com esse, porque muitas vezes você está fazendo a urgência do outro e a não importância para você. Por exemplo, Viviane, atende, é urgente. Geralmente, é urgente para quem está me ligando, mas não é importante para mim. Então, se eu começar a fazer a urgência do outro e a não importância para mim, o que vai acontecer? Eu vou fazer tudo pelo outro e nada por mim. Então, este verbo, nessa parte da matriz, eu diria assim, delegue. Delega para alguém fazer essa... E aí, lá em cima, na matriz a gente tem urgente, importante e não urgente e importante. É lógico que muito do nosso tempo a gente vai ficar na urgência e na importância. Ali não tem jeito. Durante o dia a gente vai viver muitos momentos de urgências e importâncias. Mas o que é primordial é saber que eu tenho que colocar coisas que requerem planejamento, estratégia, que eu preciso ter tempo, eu preciso colocar na parte da matriz onde não é urgente, porém é importante. Então, porque aqui eu tenho tempo para me organizar, para rever, para planejar, para usar estratégia. E a gente também tem que saber que o que é importante é o que te traz resultado. E o que é urgente é que, se você não fizer, pode gerar prejuízo. Também é uma forma de você escolher e escalonar o que eu vou fazer primeiro. O que me traz mais resultado?
Agora, o que se eu não fizer vai me trazer prejuízo? E a gente vai pondo uma nota de 0 a 10 aí para você fazer uma escolha aí do que você vai fazer, se tem muitas tarefas para serem feitas. Né? E um outro item também. Esse aí é fundamental você pensar, né, no que vai te trazer resultado. E além desse, um outro item que ele reforça e muita gente esquece também é de você medir seu nível de energia, né? O quanto de foco cada tarefa dessa lista precisa. Poxa, eu vou colocar... E aí entra muito autoconhecimento. Você entender... Sem dúvida. Como é que funciona o seu ciclo circadiano, que momento do dia você está mais focado, para você colocar as tarefas mais difíceis, né? Que vão demandar mais nesses momentos. Você não vai chegar no final do dia cansado, olhar para sua lista de tarefa e pegar a coisa mais difícil dela para realizar. Quando você está cansado, você tem que separar a tarefa que é mais mecânica, né, mais operacional, Exato. Talvez. Sem dúvida. Então, aí que entra o autoconhecimento também. Poxa, eu rendo melhor de manhã, eu rendo melhor à tarde, à noite, como é que é? E respeitar isso, porque grande parte de tudo isso que a gente fala é genético, né? Quando a gente fala de... dentro dos padrões, né? Porque hoje em dia a gente tem a luz azul que faz a gente ficar acordado até mais tarde. Mas dentro dos padrões, como é que você funciona? Entender como é que você funciona para conseguir colocar suas tarefas a seu favor, né? Precisa ter esse autoconhecimento, sim. Porque senão a pessoa vai começar a fazer tarefa na hora que ela não rende, não funciona. Vai ficar frustrada. Eu, por exemplo, também. à noite. Não adianta eu mandar fazer alguma coisa à noite que para mim não vai render nada. Eu não vou estar com a minha atenção, meu foco direcionado àquilo e realmente vai comprometer o resultado que você vai ter, sem dúvida. É isso. Uma das coisas que ele fala também de sistemas de organização é que ele é vivo, né? Você precisa fazer uma revisão. E aí ele sugere que a revisão seja semanal. Ele diz que nessa revisão semanal, a primeira coisa que você vai fazer é, mais uma vez, coletar todas as informações que ficaram perdidas por aí, colocar dentro da caixa de entrada, perguntar se demanda ação, se não demanda ação, se não, registrar para o futuro, para as coisas que estão registradas no futuro, dar uma verificada para ver se você precisa de algum documento, de alguma coisa para isso. Então, digamos que você tem uma reunião presencial em algum lugar. E aí, na sua revisão semanal, você viu que isso está registrado aí na sua agenda, porque no passado você colocou lá. Então, agora você vai precisar já deixar tudo pronto para essa reunião acontecer. Então, já deixa na agenda também qual é o endereço do lugar, se você vai precisar de algum papel, já deixa o papel separado. Então, é nessa revisão semanal que você vai fazer isso, para todas as coisas futuras. Beleza, aí na parte que demanda ação, verifica outra vez a lista de coisas que você delegou, que já foi entregue, você já risca. Então, você vai fazendo uma atualização daquela lista inicial que você tinha feito, né? Tanto das coisas que eram para o futuro, quanto das coisas que eram para alguém fazer. E dentro dos seus projetos, né? Ele fala que projeto é tudo aquilo que demanda a ação sua e demora até 1 ano para ser realizado. Isso ele chama de projeto. Então, digamos, o meu carro dá manutenção lá. A próxima ação era ligar para o meu amigo. Qual que é a próxima tarefa do projeto? Já consegui o número, então a próxima tarefa do projeto seria separar um momento do meu dia para telefonar pro cara. Ou, no caso, se demorar menos de 2 minutos, telefonar já pro cara. Então, você vai definindo qual que é a próxima tarefa de cada projeto que você tem e estabelecer, mais uma vez, quanto tempo eu vou demorar e jogar para sua lista a próxima ação. E assim, sucessivamente, pro resto da sua vida. E aí, dessa forma, você tem um sistema que controla as coisas para você. Sua única tarefa, quando você senta na cadeira, no seu trabalho, não é pensar o que você tem que fazer. É simplesmente olhar e fazer. Executar. Exatamente, agir. Que é o próximo passo, que é agir, de fato, né? Sem dúvida. Sabe que eu lembrei, você estava falando, eu também gosto muito de usar a lista ABCDE. O que é a lista ABCDE? Quando, por exemplo, se eu pegar na matriz de Eisenhower, várias tarefas que eu tenho que fazer, A seria alta prioridade. É aquilo que eu vou dar alta prioridade. B, média prioridade. C, pequena prioridade. D, o que é delegável. E E, o que é eliminável. Isso também vai te ajudar ali, você saber exatamente aonde que eu vou começar. Se eu tenho a minha lista, o que é ABCDE? Eu pego o ABCDEE e aí eu coloco. Isso aqui é alta prioridade, isso aqui é pequena, então eu vou primeiro para alta prioridade. Não, isso aqui é super delegável.
Isso dá para eu deixar alguém fazer. E isso aqui é eliminável. Não vou nem tocar agora nisso aqui, porque isso aqui não vai me dar o resultado que eu quero. Também essa listinha A, B, C, D, E funciona bastante para a gente escolher as tarefas que a gente vai fazer, né? Único ponto que ele ressalta é, primeiro de tudo, avaliar o contexto e quanto tempo você tem. Sem dúvida. Porque não adianta nada você colocar como prioridade uma coisa que é gigante, você não vai ter tempo. No dia você vai ficar sofrendo por aquilo à toa. Cruzar as informações. Eu acho legal a gente pegar essas informações, começarem a cruzar, porque aí é o que a gente fala. Quanto mais conhecimento você tiver, melhor, porque aí você vai saber exatamente aonde que você vai. Aí podia usar até a lei de Pareto, etc, etc, etc. Agora, o importante é o seguinte, independente do sistema de organização que você cria para você, segue ele até o fim. Porque tem muita gente que não transforma o sistema num hábito, né? Começa de uma forma, começa com um planner, aí vai para uma agenda, aí vai para o Todoist, aí vai para o Google Calendar. Fica ciclando, sempre buscando algum outro sistema e nunca cria o hábito de fato, atualizar isso, fazer uma revisão semanal. Ou seja, basicamente, hold the vision, trust the process, né? Confia no processo e segue o processo que o cara tá te ensinando, porque, juro, gente, é um dos melhores processos que eu já li, assim. Esse livro, eu gosto muito de organização, porque eu era uma pessoa extremamente desorganizada na minha vida, então eu corria atrás de realmente conhecer. Eu li bastante coisa e esse é um dos melhores livros que eu li sobre organização já. E ele ajuda muita gente. Então, de verdade, para quem tá precisando, vale muito a pena. Ele é um livro mais técnico, assim, ele não é de historinha, né? Diferente do outro da semana passada. Mas vale muito a pena. É isso. Natan, tem algum comentário sobre... Não, é isso aí. Eu acredito que é isso aí. Bom, pessoal, se você gosta desse tema, se você gostou do episódio, lembra de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com uma pessoa que você sabe que vai gostar. Se você tá nos ouvindo pelas plataformas de áudio, lembra de dar 5 estrelas e seguir o nosso podcast. A gente vai adorar saber que você tá curtindo. E também lembra de seguir a gente lá no Instagram, no Nexo Oficial. Por lá a gente posta conteúdos diários também de evolução, de desenvolvimento pessoal, neurociência, programação neurolinguística. É uma maneira de você receber conteúdos que vão te acrescentar lá naquele momento que você tá querendo espairecer no Instagram. Então, vale super a pena. Se você quiser me encontrar nas redes sociais, eu tô como a Carol Meirelles. Também estamos postando coisas por lá também nos nossos Instagrams pessoais. Cada um sobre um tema específico. Então, avisa que você veio do podcast. Eu vou ficar super feliz de conversar com você por lá também. Natan, onde as pessoas te encontram? Bom, pessoal, até a próxima semana. Foi um prazer estar com vocês aqui. Se quiser me encontrar na rede social, é Natan Negrelli, Negrelli com 2 L's no Instagram. Viviane? Bom, quem quiser me encontrar, @Viviane Lauren. Vai ser um prazer, organize-se para estar conosco aqui, escutando Café com PNL. Com certeza. Pessoal, até semana que vem. Beijo. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.